O último caso vai ser o seguinte aqui. Quando a gente tem uma equação do tipo L de y igual a um polinômio p de x, polinômio isso aqui, vezes uma exponencial de e na ax. Como que a gente vai fazer isso aqui? Bom, o que a gente viu até agora, se vocês prestaram uma atenção nesse detalhe bem sutil, é que a gente só estudou casos em que a gente tinha um polinômio de grau zero aqui, ou seja, uma constante só. A gente não estudou nada com x, x ao quadrado, x ao cubo. Agora, vamos supor o seguinte, que esse L de y seja um operador linear de ordem 2, que y duas linhas, mais etc. E esse cara seja de grau 3. Quem que vai ter que ser o nosso chute aqui para que isso se concretize nesse lado? Qual vai ser a y que a gente vai aplicar aqui que vai dar um cara de grau 3 vezes e na ax? Bom, o que vai dar o máximo grau aqui, bom, a derivada segunda vai tornar um polinômio de grau 3 de grau 1, porque ela vai diminuir 2 graus. A derivada de primeira ordem torna o polinômio de grau 3 e um grau 2. E o y, que porventura pode ter aqui, vai tornar o polinômio de... ele não vai mudar o grau do polinômio. Então a ideia é que a gente, quando tem um polinômio aqui, a gente começa do mesmo jeito que a gente viu antes, só que supondo como coeficiente aqui não uma constante, mas um polinômio de grau correspondente a esse grau aqui. Como fica isso? Se p de x tem grau n, então a gente vai supor uma solução particular do tipo um g de x vezes e na ax, só que o g de x também vai ter que ser de grau n. E prestando atenção num detalhe super importante também. Isso vai ser aqui, vai ser só dessa forma aqui se A não for raiz do polinômio característico desse lado. Se A for raiz de multiplicidade 1, então vai ser isso aqui vezes x. Se A for de multiplicidade 2, vai ser x ao quadrado. E assim por diante. Ok? Então, tudo vai se resumir, tudo se resumiu a esse caso, na verdade. Porque aqui a gente engloba todos os casos que a gente viu antes, quando é uma constante, quando é só uma exponencial acompanhada, multiplicada por uma constante, senos e cossenos, uma exponencial que multiplica os senos e cossenos, e isso aqui, quando a gente tem um polinômio de grau n acompanhando esses caras. Então, vamos ver um exemplo agora, o último exemplo da aula, com um tipo de coisa parecida com essa aqui. O último exemplo, finalmente, é o seguinte. O exemplo é y duas linhas mais y' menos 2y igual a 1 mais 2x vezes e na menos x. Ok, a gente tem aqui um polinômio de grau 1 multiplicando e na menos x. Só que antes de qualquer coisa, a gente tem que resolver para a equação homogênea associada. Então, como sempre, pegando o polinômio característico, que é esse aqui, a gente tem que descobrir as raízes dele, e vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso sobre 2a. Isso é menos 1, mais ou menos, aqui vai dar 9, então é 3 sobre 2. Aqui vai ser a primeira raiz, menos 1 mais 3, que é 2, sobre 2, que é 1. E aqui menos 1, menos 3, 4, menos 4 sobre 2, que é menos 2. Então, y1 é e na x, e y2 é e na menos 2x. Agora a gente olha para esse lado aqui. Um polinômio vezes e na ax, quem é a? Menos 1. Menos 1 é raiz desse polinômio? Não. Então a gente não precisa colocar x nenhum multiplicando. A gente só tem que supor que a gente tem um polinômio de grau 1 multiplicando e na menos x. Como isso vai se traduzir?
a gente vai supor que yp é igual a um certo ax mais b, polinômio de grau 1 genérico, vezes e na menos x. Se menos 1 fosse raiz daqui, a gente colocava um x multiplicando. É basicamente isso. Então, derivando uma vez, a gente vai ter aqui, primeiro, deriva essa primeira parte, que vai ficar a, simplesmente, vezes o e na menos x, que eu vou deixar isso tudo fatorado, mais quem? Vai ser ax mais b, vezes a derivada de e na menos x. Então fica menos ax menos b, vezes e na menos x. Essa é a primeira derivada. Agora, por último, a segunda derivada, o que vai ser? Vai ser a mesma coisa. A gente deriva esse primeiro, que vai ficar menos a, derivado daqui, vezes e na menos x, que eu vou deixar tudo fatorado, menos, por causa da derivada aqui, vai ficar menos a mais ax mais b. Isso vezes e na menos x. Então, aqui só para deixar tudo ajeitadinho, fica menos 2a mais b mais ax vezes e na menos x. Substituindo na equação e deixando o e na menos x tudo em evidência, isso fica menos 2a mais b mais ax mais y', que é a menos ax menos b menos 2y. Então, menos 2ax menos 2b vezes e na menos x. Esse é o nosso lado esquerdo aqui, substituindo na equação. Só ajeitando os termos aqui, a gente tem que menos 2a mais a vai ficar menos a, b menos 2b, bom, isso vai dar zero, então fica só menos 2b. Agora, mais ax menos ax vai ficar zero, e aqui a gente fica então só com menos 2ax. Tudo ok? Sim. Isso vezes e na menos x. E a gente quer que isso seja igual a 1 mais 2x vezes e na menos x. Portanto, o que a gente vai acabar? A gente vai querer que o termo constante daqui seja igual ao termo constante daqui. Então, a menos 2b vai ter que ser igual a 1. E menos 2a vai ter que ser igual a 2. Daqui a gente tira que a é menos 1. E se a é menos 1, aqui é 1 menos 2b. Então, o b é igual a 0. Então, a igual a menos 1 e b igual a 0. Então, a solução particular vai ficar qual? Só escrevendo aqui em cima. A solução particular vai ser ax, então é menos 1 vezes x, menos x, mais b, que é 0. Então, menos x vezes e na menos x, que é simplesmente menos x e na menos x. Então, a solução particular vai ser essa função aqui. E para sumarizar as coisas, a nossa solução geral vai ser o seguinte: yx, combinação linear das soluções da homogênea associada, mais a solução particular, que é menos x e na menos x. E essa aqui é a solução geral para essa equação aqui. Então é isso. Quando a gente tem um polinômio acompanhando ali, a gente só supõe um polinômio de grau n. Tudo isso sempre cuidando as raízes.
Se esse cara aqui é raiz, então a gente multiplica por x. Isso vale para todos os casos. Ok? Então, isso termina a nossa aula de hoje. A gente vai deixar na descrição uma lista de exercícios, contendo exercícios desse tipo aqui, para achar soluções particulares, usando o método dos coeficientes a determinar. E na aula que vem, a gente vai dar a sua resolução passo a passo para esses problemas. Então tá, é isso então. Muito obrigado e bons estudos!